Então, assim, será que a dislexia realmente é um transtorno, de Isso fato? que eu ia perguntar, porque teve aqui um seguidor, o Paulo Martins, que ele colocou um comentário que eu até pausei aqui, já passou 30 minutos, mas tá aqui no meu. Ele disse, na verdade, eu acho que TDAH é o novo normal. O quão normal é Pronto. a ponto de chamar de transtorno? Será que não é? Todo mundo tem uma diferençazinha assim, em Então, termos de aprendizagem? aí é que tá, né? Hoje a gente fala muito nessa questão da neurodiversidade, né? Isso surgiu com a questão do autismo, né? E hoje existe, inclusive, grupos que têm o pleito, né? De que autismo deixe de ser transtorno. Né? Que a gente consiga conviver com a diferença de uma maneira mais... É claro que, assim, tem um monte de questão nisso, né? Inclusive questões... financeiras, né, envolvidas nisso, né, tem a APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana, que é quem faz o DSM, tem a questão da medicação, enfim, tem uma série de discussões envolvidas nisso, mas assim, eu acho que a gente caminha, né, para um processo de uma neurodiversidade cada vez maior. Então, uma pessoa, por exemplo, com dislexia, né, ela vai se sair muito melhor numa prova oral. E por que não fazer, então, uma prova oral para essas pessoas? E detalhe, né? Por que tem que ser escrito para todo mundo? Por que Bruno não pode fazer uma prova escrita e a Malu pode fazer uma prova oral? E o que está sendo medido é a escrita ou é o conhecimento? Esse é o ponto, entendeu? Então, se você vai falar sobre a história da Mesopotâmia e a Malu também vai falar, ela não pode falar oralmente, você vai fazer uma redação, né? Os dois vão saber sobre a história, mas um vai ser melhor no escrito, o outro vai ser melhor falando, dando uma aula, por exemplo, né? A escrita é recente, né? É bom lembrar isso. A gente comentou da escrita. O nosso cérebro, ele se desenvolveu no ambiente que não existia escrita. Muito bom essa E assim, essa parte. olha só, o que é escrita? Um monte de símbolo que a gente inventou, daí você aprende que cada símbolo... Você junta aquele símbolo, é um som, aí você junta as sílabas da outro som. É um processo super complexo que envolve um circuito ali. Analógico, digamos assim, que é por analogia. Né? Exato. Você vai ter que decodificar e é uma aquilo. coisa recente para nossa espécie, comparado. Então, assim, isso que eu quero dizer, não tem nada errado. É só porque está processando a informação de um jeito que está tendo uma certa dificuldade para processar esse tipo de informação. A Malu não tem problema nenhum com comunicação, com linguagem. Sim. É uma questão de esse tipo de processamento específico, visual, dos símbolos, que é realmente muito oneroso. E parece que no pessoal que tem dislexia, a forma como as células estão organizadas é um pouquinho diferente, o que afeta como a informação é processada ali. Por isso que deixa um pouquinho mais lento. É como se a fábrica fosse uma fábrica e os funcionários soubessem montar mais moto e a gente está pedindo para eles montarem carro. Aí ele, bom, consigo, tenho uma ideia, mas vai demorar um pouquinho mais, E a escrita, é bom lembrar isso, a escrita é muito recente para nós, né, para nossa espécie, é uma coisa nova, é um tipo de processamento relativamente novo, né? E tem uma coisa muito legal que a Fernanda falou, que ela falou assim, se você não faz uma coisa, então parece que você não sabe fazer aquela coisa e aí você só reforça isso. Muita gente pergunta pra mim, como que você trata, né? Como que você melhorou da dislexia? Eu falei, não melhorei, eu sigo com o meu problema. Só que eu faço tudo que eu tenho dificuldade. Então eu leio. Antes eu não lia porque era tão difícil pra mim que eu falava, gente, isso é tão difícil, o que eu fiz? Eu pesquisei uma coisa que eu gosto. Falei, isso é muito mais fácil pra mim ler, então simbora nisso daqui. É o que dá, então vamos. Até porque você gosta, né? Até porque eu gosto. Então vou lá e leio a minha putaria, que eu brinco, né? Que é o gênero erótico, que eu gosto bastante, porque é fácil pra mim. E ali eu tenho o meu vocabulário, né? Eu aprendo, eu tenho contato com outras palavras. Tem trechos realmente que são mais rebuscados. Ela me mostrou, ela lê, assim como eu leio livros e falo pra ela certo trecho, ela faz a mesma coisa pra mim. A gente comenta, a gente usa os textos. E aí tinha uma frase... Aplica. Eu até anotei no bloco de notas, que eu achei muito bom, que era um cara se desculpando com a mulher no livro, falando sobre todas as vezes que ele perdeu os combates com a vida por pontos, né? Uma analogia com uma luta de boxe, onde você vai até o 12º round, não toma um nocaute, mas você perde a luta por pontos. Eu falei, nossa, bacana o trecho. Eu me desculpo por eu me desculpo por todas as batalhas que eu perdi por pontos. Foi isso. Foi uma coisa assim. E olha só, voltando ao TDAH, é bom ressaltar que isso de fato é um transtorno. Para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que passar por uma bateria de testes. Sobre isso. Como e que tem a pessoa... critérios. Tem que ter começado em tal idade. Isso. E um critério importante é que o seu problema de controle atencional não pode estar restrito só ao ambiente. Aí a pessoa fala assim, toda vez que eu vou estudar eu tenho problema de atenção. Não. Possivelmente é porque você não tem motivação nenhuma para estudar aquilo. E você tem que eliminar todas as outras explicações. E tem uma possível explicação para a maioria dos casos aí do pessoal que está reclamando de atenção, que é o sono.
É muito comum a pessoa dormir mal, dormir menos, ou se dorme a quantidade que deveria, dorme não é a qualidade que deveria, ou senão o horário muda muito. Isso é uma coisa que é pouco falada. Ainda mais com estímulos hoje, né? Exatamente. Isso. É muito fácil a pessoa chegar ela trabalha com uma coisa que ela não gosta. É muito fácil ela chegar em casa, ela quer fazer as coisas que ela gosta. É fácil ela avacalhar o horário de dormir, muito fácil. Passar e Porque daí você tinha que dormir 10, que você vai acordar às 6. Você tinha que estar dormindo 10. E aí você vai lá, vê o Netflix, sei lá. Então é muito fácil a gente avacalhar o sono. E os sintomas da falta de sono são muito parecidos. Você vai ter um déficit de atenção marcante, você vai ter dificuldade de atenção, você vai tender a sentir mais ansiedade, você vai tender a sentir menos motivação, mais preguiça. O seu comportamento alimentar muda muito. Você tende a querer beliscar mais, comer coisas mais ricas em açúcar e gordura. Então, um bloco de sintomas que a pessoa está tendo porque ela está dormindo mal sem saber. E falta de sono é cumulativo. Então, se você dormir um pouquinho menos hoje, você vai ficar devendo. Mais um pouquinho dia seguinte. E o problema atencional vai acumulando. Acumulando. Daí chega a pessoa, às vezes, não se dá conta. A pessoa, às vezes, está dormindo mal, nem sabe que está dormindo mal. Então, olha aí pra galera que... às vezes eu brinco lá no Instagram, né? Que a pessoa, eu tenho isso, não sei o que eu falo. E aí eu brinco e falo, não, às vezes você só é burro. E às vezes você só tá dormindo mal, veja só. Porque a gente tá sempre procurando uma desculpa pra dar para os nossos defeitos. Hoje tem muito movimento contrário, né? Como eu acabo falando muito de TDAH no Instagram também, né? Porque eu tenho, enfim, acabo compartilhando minha experiência e as pessoas falam, eu também tenho porque eu não consigo estudar. Eu digo, não. Você consegue ver série bem na Netflix, né? Exatamente. Então, assim, muito provavelmente você não tem. É uma nova variedade, é o seletivo. É o seletivo. Não é seletivo, né? Eu tenho TDAH para estudar mandarim. Não consigo me concentrar. O transtorno, ele não é seletivo, ele é generalizado. Ele acontece em várias áreas. Então, por exemplo, muitas vezes, quando as pessoas estão assistindo série comigo ou filme, elas não conseguem entender. A minha atenção concentrada é péssima. A minha atenção difusa é um pouco melhor. Então, eu tô vendo a série aqui, mas eu tô aqui no celular. E eu consigo me concentrar melhor. Malu faz isso também. Se eu estiver... Mas eu não tenho TDAH daquela Se eu estiver no celular vendo a série ou vendo o filme, eu consigo me concentrar melhor do que se eu ficar só ali na série ou no filme. Caramba. Né? Pois é, e aí as pessoas acham que eu não tô prestando atenção. Sabe né? por que eu não tenho TDAH? Quantas horas eu consigo ficar parada montando um quebra-cabeça? A Malu, e ela é ótima nisso. E ela é ótima. 10 horas. Se me deixar o dia inteiro, eu nem faço... 3 peças o pessoal com dislexia parece que desenvolve muito capacidade de solução de problema. Ela é muito boa nisso. Olha só que tem legal. Vários joguinhos, várias coisas, na verdade. Eu queria que vocês falassem... Armas, monta tudo. Tem a ver também com a experiência na cadeia, ó. Fuzil, escopeiro. Treino, né? É mentira, gente. Só pra deixar claro. Mas, de fato, então, aqui... Amor, você vai contar como que eu descobri? Depois eu vou, mas é que eu tinha uma pergunta aqui pro Andrei sobre essa questão do sono. Porque tem gente que dorme muito pouco, e quase sempre o cara é negligente nessa parte do sono, só que tem o pessoal que dorme às 7 horas, só que o cara, ele trabalha no turno da noite, por exemplo, ele dorme em outros horários. Isso vai ter um impacto hormonal também? Enorme. Então, a gente vê muito... Isso vale para alimentação também. A gente vê muito falando o que e quantidade, e pouco falando quando. É super... O quando você faz as coisas, alimentação, exercício físico e horário de sono é fundamental. Esqueci o nome do cara que vai ganhar foi indicado pro Prêmio Nobel por causa do ciclo circadiano, e ele falando exatamente isso. O quão importante é você comer Ganharam, e dormir. né? Ganhou. O último Prêmio Nobel da Medicina foram os pesquisadores que caracterizaram os genes, que a gente chama de... Alguns deles, genes relógio, que estão marcando a passagem do tempo. No corpo inteiro, todas as células do corpo têm um reloginho. E por que a gente precisa de um reloginho? Porque para elas terem uma ideia de quando fazer o que elas têm que fazer de acordo com o horário do dia. Nós somos projetados para sermos mais ativos de dia. E aí, na hora que você inverte isso, a pessoa tem vários sintomas. Sintomas de depressão, de déficit de atenção. Então, muita gente me pergunta no Instagram... Mais fome. Então, é fundamental. Para você ter uma ideia, tem um trabalho que saiu agora numa revista muito, muito boa, científica, mostrando... Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo, eles estavam acima do peso. Um grupo, eles deixaram comendo normal, do jeito que eles estavam fazendo, e eles batiam foto e marcavam lá toda vez que fizeram a refeição. O outro grupo, eles simplesmente falaram para eles colocarem as refeições dentro de uma janela de 12 horas, se eu não me engano. Só dentro dessa janela.
O grupo que ficou dentro... E a refeição são as mesmas. Eles batiam foto, eles mensuraram, viram se a quantidade de calorias aproximada. O grupo que restringiu a alimentação dentro de horário teve redução de peso, teve melhora cognitiva, melhora do sono, melhora da capacidade de aprendizado. Isso tudo porque você colocou as refeições no horário correto. E uma das coisas que eu não posso deixar de comentar aqui, até porque vocês colocam muito isso no Instagram. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que tomar cuidado é o sol. E eu acho legal porque vocês têm essa rotina de se expor ao sol no momento específico do dia. E isso é fundamental para a vitamina D. Sim, mas é fundamental para avisar seu cérebro que o dia começou. E que ele vai terminar, porque são hormônios antagônicos, né? Quando você produz os hormônios de alerta, depois esses mesmos hormônios, quando eles baixam caírem, e a melatonina entra em ação. É o que deveria acontecer se o reloginho estiver ok. Só que hoje é luz artificial o tempo todo. Exato. Mas se você se expõe à luz natural logo cedo, igual vocês fazem, isso é... Acho que talvez o principal estímulo para o seu reloginho saber que horas são. E aí isso vai te prevenir, inclusive, dos malefícios da luz noturna. Então, porque meio que ele sabe, né? Só dá para ter 12 horas de sol. Isso. Então, se sua primeira luz foi lá às 6 da manhã, então foda-se se foi depois das 6. Então são os dois momentos. Início do dia e o final da tarde são os dois principais momentos para você. E você está estimulando o olho. Importante ressaltar isso, que é um estímulo, tem células específicas no olho, só para ver se tem luz ali. E elas se comunicam diretamente com áreas que regulam humor, motivação e sono. Então, se você começa a se expor mais à luz de manhã cedo, você muda a vida da pessoa. Porque, de repente, as coisas começam... É igual a sinfonia. De repente, a sinfonia começa a funcionar. A pessoa começa a sentir o horário mais ou menos no mesmo horário, no horário certo, que seria de noite. A qualidade do sono melhora, a duração do sono melhora. É mágico, assim. Muito legal. Mágico não, é ciência. É uma das coisas que a gente fala lá no Materializa, é um dos hábitos que eu sempre digo para as pessoas, porque uma vez eu assisti uma palestra, não sei se... Acho que foi do Vitor Sorrentino. E ele falava que ele não tinha como diagnosticar ou passar algum remédio, né? Passar remédio para os pacientes se aquela pessoa não fazia o mínimo necessário para estar vivo. Legal. Então, ele falou, como que uma pessoa vem até mim... querendo longevidade, falando que está com depressão, que não consegue emagrecer, sendo que ela não consegue acordar de manhã, ao menos acordar e caminhar por meia hora. Sim. Então, manter o seu corpo ativo e pegar a luz do sol. Então, ele falava que isso era o mínimo necessário para que ele pudesse, então, ver se a pessoa estava realmente com algum tipo de outros problemas como esses. Né? Porque tem uma linha, né? Claro que algumas pessoas vão se... Todo mundo vai se beneficiar muito com isso, mas é claro que vão existir aquelas pessoas que, de fato, vão precisar do tratamento, né? O problema é que, muitas vezes, essa etapa é saltada, né? A pessoa não faz isso, mas ela vai, muitas vezes, direto buscar o tratamento, buscar o remédio, né? Buscar uma solução que precise de menos constância e menos disciplina, o que a gente começou falando, né? Com legal. certeza. Agora, eu queria só voltar à questão, né, dos distúrbios, para a gente entender como que a gente diagnostica. Sim, podemos falar disso. Só vai fazer um comentário, não vai ser Sêneca, vai ser Hipócrates. Mas ele fala que perdemos a saúde conforme nos afastamos da natureza. Você estava pesquisando aqui, né, nas Eu pesquisei para falar ipsilíteris. Entendi. Né, ipsilíteris. Mas isso que você falou, Andrei, não é, pensando em termos evolutivos, não é até meio óbvio, né? Porque luz elétrica é um negócio que veio no século XX, pô. Então, é um piscar de olhos dentro da experiência do ser humano. Durante toda a história, a gente acordava ali com o raiar do sol, saía para fazer as atividades, caçador-coletor, voltava no final do dia, porque o sol estava se pondo, e ficava lá depois com o advento da fogueira, em volta da fogueira, mas sem luz, porque a gente não é feito para caminhar à noite. Eu já tive experiência de caminhar no meio do mato, à noite, em noite de lua nova, porque quando tem lua cheia parece um farol, você vê tudo. Agora, lua nova, você não vê nada. Nós não somos grandes felinos que conseguem enxergar à noite. Então, o cara que fala, eu sou muito mais ativo à noite, talvez algumas pessoas sejam. Mas será que não está condicionado assim já há muito tempo e acredite nisso, né? Eu não acredito que algumas pessoas sejam. Elas teriam um desempenho, um bem-estar muito melhor se elas estivessem reguladas. Aliás, você quer regular o sono de uma pessoa, isso já foi feito também. Você pega esse pessoal que está dormindo em horários variados, sei que lá, fica na Netflix, e leva para acampar. Leva para acampar e você aproxima... Vai pra Bahia, meu amigo. A gente passou no Novo lá, aí a gente, vamos dormir até tarde, tô de férias, vamos treinar até mais tarde. Solzão. Aí uma das pessoas falou,
Malu, não tem jeito. Lá não tem jeito de você acordar depois das 7. Eu não sei o que acontece na Bahia. Eu sei que você acorda. É natural. 7. E a gente passava Já tá na um praia solzão, também. Você passava o dia inteiro na Isso aí. exposição do sol. Uhum. Então, à noite, você dormia igual um bebê e acordava antes das 7. Não tinha como não Legal. acordar antes Deveria depois ser das assim 7. com todo mundo, né? Deveria. Não precisa, a gente não devia precisar de despertador. Por isso que na Bahia a gente é mais feliz. É, né? eu sei. Tá, É vamos possível. então falar como que pode ser, quais são os veículos para ser diagnosticado. O Kaique queria saber disso. A gente tava almoçando outro dia, né? Tava eu, Eduardo, o Kaique, eu falei da dislexia da Malu, ele falou, talvez eu seja disléxico. Eu falei, Kaique, talvez seja só burro mesmo. Cara. Mas eu vou perguntar sobre o diagnóstico, assim, certinho pra você ouvir. Tá. Então, o diagnóstico ele é feito por 2 profissionais, basicamente, né? O psicólogo e o psiquiatra. Então, qualquer um desses 2 profissionais pode fazer o diagnóstico. Dentro da psicologia, a gente tem instrumentos específicos, né, para esses diagnósticos. Então, a gente tem testes psicológicos, que são ferramentas exclusivas do psicólogo, só o psicólogo pode aplicar esses testes. E esses testes, além da entrevista clínica, né, que a entrevista clínica é muito importante, a anamnese, como o Bruno falou, a entrevista, a gente procurar saber certos dados, né? Porque, por exemplo, muita gente diz, eu tenho TDAH, mas o meu começou na fase adulta, então não é TDAH. Então, não é, já minha está querida. descartado o diagnóstico, né? Porque o TDAH, ele precisa iniciar por volta ali dos 10 anos de idade. Ele não, né? não é adquirido. Não, ele não vem com o tempo, né? Então, aí, o que vem com o tempo pode ser o que o Andrei falou. Tem outros confundidores ali que atrapalham, né? Pode ser o sono, pode ser um estilo de vida muito ruim, pode ser uma alimentação, enfim. Pode ser outras coisas, um estresse muito grande que a pessoa está passando. Pode ser outras questões ali que estão interferindo na atenção, na questão da leitura, da escrita, etc. Mas o diagnóstico ele é feito basicamente por psicólogos e psiquiatras, né? E a psicologia tem instrumentos, tem testes psicológicos específicos, onde a gente vai avaliar o paciente, né? Tanto na questão atencional quanto na questão da memória. Muita gente fala, eu tenho déficit de atenção, mas às vezes o problema está na memória, né? A pessoa, ela tem uma capacidade de concentração, mas ela não retém aquilo que ela aprende, né? Porque a memória tem um déficit. Então, enfim, você tem toda essa avaliação que precisa ser feita para poder chegar no diagnóstico, né? Eu sempre brinco, não é um diagnóstico de Google, não é um diagnóstico do Instagram, né? Não é porque a Malu tem ou a Fernanda tem que, eu tenho essas coisas aí que você tá falando, Aqui nos né? comentários um monte de gente já falou. Eu tenho. Todo mundo Descobri tem. meu problema. Uhum. Todo mundo acha que tem, mas na verdade é o que eu sempre digo. Talvez uma minoria... muitos tenham, né? Então, aí é que tá. Uma minoria tem transtorno, né? O quão comum é em termos estatísticos? Tem 5%. uma ideia? 5%? Eu ia até dizer, o TDAH, não sei se é genético, mas eu sei que eu estudei bastante sobre a dislexia depois que eu descobri, e falam que é praticamente genético, né? Tem um componente e que é importante. mais frequente em homens. Sim. São menos mulheres. E o meu Sim. pai, depois que eu descobri a dislexia, eu falei, pai, certo, não tenho nem dúvida, você tem. Uhum. E foi você que passou pra mim. O meu pai tem também, eu também tenho certeza. Ele nunca foi diagnosticado, não, mas eu tenho certeza. Assim, convivendo com ele fica muito claro, né? Uhum. Então, assim, é a minoria que tem transtorno, entende? As pessoas acham, todo mundo hoje em dia tem um transtorno psicológico. Todo mundo hoje em dia tem depressão, todo mundo hoje em dia tem ansiedade. A gente, nessa questão do espectro, né? A gente tem o traço, né? A gente tem a normalidade, digamos assim, as pessoas que não têm absolutamente nada. A gente tem aquelas que têm o traço e aquelas que, de fato, têm um transtorno. Então, assim, para você preencher os critérios de um transtorno, seja ele de aprendizagem, né? Um transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, etc., não é simples. Você tem que ter frequência, você tem que ter intensidade e você tem que ter, principalmente, prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, sua vida tem que ser prejudicada por aquilo em algum aspecto, né? Então, se você não tem uma frequência, uma intensidade, né? Ou seja, não é um negócio assim que, de vez em quando eu me distraio, mas na hora de assistir sua série favorita lá, você consegue se concentrar, né? De vez em quando eu tenho um probleminha. Não, mas se sua vida não está efetivamente prejudicada, né? Então, você não tem o transtorno, né? Eu sempre faço um comparativo com o TOC, que eu acho que é muito o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Eu acho que fica muito fácil das pessoas entenderem o que é frequência, intensidade e prejuízo clinicamente significativo. Por exemplo, eu brinco, né? Que eu brinco com meus alunos, assim, que eu tenho um toque de bolsa, eu tenho um toque de arrumação de bolsa. A minha bolsa de trabalho, assim, que é a bolsa maior normalmente, né? Que a gente usa, ela é toda separada por bolsinhas pequenas. Então, eu não deixo nada solto na bolsa. Eu coloco tudo em pequenas bolsinhas e arrumo a bolsa. Isso é toque?
Não, claro que não. Você não faz isso 50 vezes antes de ir pro trabalho. Se você tiver com pressa e você aceita colocar tudo lá, claro, jogar e ir embora com a bolsa. Eu não vou me atrasar, por exemplo, pra vir aqui fazer o podcast com vocês, porque a minha bolsa lá no hotel ficou desarrumada, né? Óbvio que não, vai ficar desarrumada, vai ficar desarrumada. Uma pessoa que tem toque ficaria. Uma pessoa, ela não consegue sair, né? Enquanto a bolsa não estiver perfeitamente arrumada. E ela vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando. E isso causa um sofrimento, um prejuízo clinicamente significativo. Entende? Então, assim, quando todo mundo, eu tenho. Não tem, né? Porque sua vida não tem um prejuízo clinicamente significativo. Você não tem frequência e intensidade para preencher os critérios do transtorno. Então, não tem transtorno. Eu tenho uma dificuldade enorme com escrita em português. Eu não acho que eu tenho. Mas só uma história engraçada aqui. Na hora que eu fui assinar, eu tenho muita dificuldade com palavras. O pessoal ali que me ajuda na produção do material sabe disso. Eu tenho muita dificuldade com letras que têm o mesmo som. C, S, eu troco o tempo todo, assim, eu passo vergonha nas redes sociais, hoje em dia eu já não ligo mais. Fui escrever Estado Civil divorciado aqui no documento que a gente assina antes de vir pra cá, meti um Szão lá, daí falei, nossa, vou passar vergonha, eu olhei qual que era. Estamos acostumados com as dizer. Agora, se isso é algum problema que eu tenho... Não foi diagnosticado. Não necessariamente pode ser talvez, não necessariamente seja o não transtorno, acho que eu tenha. Né? Mas pode ser porque não causa um prejuízo clinicamente significativo pra você. Você consegue, você é professor de universidade, fez mestrado, fez doutorado. Só passar né? vergonha no Instagram de vez em quando. Você não vai dizer que sua vida foi impactada e prejudicada por certeza. isso. Você fez um mestrado, você fez um doutorado. E pensando na pessoa que foi diagnosticada com TDAH, por exemplo, o medicamento hoje ela consegue ter uma vida normal? O medicamento é assim, eu costumo fazer a seguinte analogia. O medicamento é como uma medicação para febre, é como um Tilenol, tá? Então, você tá com febre, você vai tomar um Tilenol porque sua vida precisa seguir ali minimamente. Você precisa ficar minimamente funcional para conviver com as pessoas, né? Então, eu tô ardendo em febre aqui, eu não consigo vir fazer o podcast. Eu tomo um Tilenol, tomo 2, venho para cá, faço, mas eu preciso descobrir qual é o problema que está gerando essa febre. Eu preciso resolver a causa, entre aspas, desse problema. E a causa, não de onde ele vem, né? Porque são transtornos do neurodesenvolvimento. A gente não está falando de um abuso que a Malu sofreu, de um tapa que ela levou. Não é esse o sentido da causa, não. Quando a gente fala que precisa resolver a causa, é o seguinte: eu perco muito as coisas, porque eu tenho um déficit de atenção. O remédio, ele não vai resolver isso. O remédio vai me deixar aqui um pouco mais centrada, aqui eu vou conseguir escutar o que o Bruno tá falando, vou conseguir entender, escutar o que a Malu tá falando. Mas assim, onde que eu deixei minha bolsa? Cadê meu celular, né? Então, existem técnicas, né, dentro da psicologia que a gente ensina o paciente para lidar com essas coisas. Por exemplo, guarde sempre as coisas no mesmo lugar. Eu não posso chegar em casa e deixar o meu celular na sala, o outro dia eu deixo na cozinha, o outro dia eu deixo... O celular tem menos mal, porque alguém te liga, você descobre onde tá. Mas assim, outras coisas, a chave... Nossa, né? Você vai perder toda semana a chave do carro, como já aconteceu comigo. Perder toda semana a chave de casa, né? Até que eu botei a coisa digital. Pronto. Mas, enfim, você tem que guardar sempre no mesmo lugar, né? Você vai ter que aprender a lidar com isso, porque não vai ter solução, entendeu? E o remédio, ele vai, de certa forma, apagar o incêndio ali, né? Ele vai melhorar um pouco a febre, mas ele não vai resolver completamente, né? Então, precisa aprender a lidar com o problema. Perdão, Bruno. Não, diga, por favor. Tem vários pesquisadores que veem o TDAH hoje como um problema motivacional. E fica evidente o desempenho atencional dele se ele está fazendo uma coisa chata ou se ele está fazendo uma coisa que motiva muito. Você põe, por exemplo, e isso explica porque muitas pessoas têm TDAH. Seletivo, então, esse. Não, nesse caso, não, ela tem problema atencional para vários aspectos. No geral, mas algumas coisas menos. As questões algumas coisas burocráticas, menos. por exemplo, é muito difícil para quem tem TDAH, né? Questões burocráticas. Então, se você disser assim, olha, você tem que preencher esses papéis aqui, você tem que fazer esse relatório, você tem que fazer... Aí não vai, entendeu? Aí é muito difícil. Desculpa, Andrei, pode falar. Não, era isso. E é legal, porque tem uns vídeos que o pessoal grava, você coloca alguém com TDAH para ver uma coisa chata, ou põe para ver um filme de Star Wars. A mudança de comportamento, num a pessoa está mexendo assim, fica olhando para trás, e no outro ela está paradinha assistindo. E isso tem muito a ver com liberar dopamina, e aí a pessoa consegue ter um controle maior, que é o que os fármacos estão fazendo, né? Não vai resolver o problema, só dando uma gasolina aditivada ali para... Ajuda um pouquinho. Ajuda um pouquinho a pessoa ter um pouquinho mais de controle atencional, né? Mas realmente não dá para resolver, né? No caso da Malu, esse livro aqui que tá nas minhas mãos, e vários comentários aqui. Caramba, o Bruno tá segurando um livro há 2 horas e não falou qual é. Isso é hack de engajamento, segurar a audiência. Mas esse livro aqui é o Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, que é um livro muito interessante porque ele fala sobre possíveis benefícios que vêm de um eventual malefício inicial. E tem uma parte aqui
onde ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, não lembro se era psiquiatra, mas que ela foi dar uma palestra para vários empresários britânicos falando sobre a necessidade de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem. E ela começou a palestra como ela sempre começava em alguns outros ambientes. Quem aqui tem um distúrbio diagnosticado? E todo mundo levantou a mão. Ela falou, impossível isso, né? Como é que todo mundo levantou a mão? Mas depois ela foi conversar com boa parte da audiência, aí tinha um cara que era disléxico, não sei o quê, foi vendo e falou, caramba, esses caras, como não conseguiu emprego, foram obrigados a empreender. E aqui eles têm algumas perguntas interessantes que falavam sobre dislexia, né? Você pode fazer algum teste básico antes de partir para talvez um diagnóstico clínico. E quando eu vi as características... Eu nunca tinha parado para ver o que era dislexia. Quando eu vi as características... Eu nunca tinha ouvido falar até então. Eu vi as características, eu li o que era aqui, eu falei, cara, isso aqui é a Malu todinha. Caramba, foi assim? Foi assim, foi através do livro. Foi Aí eu assim peguei que a as gente perguntas descobriu. aqui do livro. Eu vou repetir aqui ao vivo, porque talvez isso possa ajudar alguém. Deixando muito claro, né, gente, que isso aqui é só algo inicial. Mas ele falava aqui, ó, pergunte a uma criança, né, ou uma pessoa com dislexia, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Você consegue dizer a palavra banana sem o B? Aí eu perguntei pra Malu, ela demorou um tempo. Se eu pensar, eu consigo. Ouça esses 4 sons, G-A-T-O, G-A-T-O. Você consegue combiná-los numa palavra? Aí demorou um tempinho também. Não consegue? Eu não consigo. Pronuncie gato, rato e reto. Qual deles não rima? Tá aí! Foi gabaritando tudo. Aí ele coloca aqui, ó. Questões fáceis para a maioria das crianças de 4 anos, mas dificílimas para os disléxicos. Quando a Malu gabaritou, e tinha mais um de cores aqui que não dá pra fazer porque é mais visual. Mas quando ela falou isso, eu falei, caramba, amor, isso aqui é a sua descrição, esse teste você passou em tudo. O de cores é o Stroop, né? Deve ser aquele que você vê a cor e você tem que falar... Exatamente, exatamente. Eu não passei Fiz nesse. também. Esse é terrível. Esse foi o primeiro que eu fiz com Esse ela. é o teste de Stroop. E ela foi gabaritando tudo.